Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde a todos vocês que nos estão aí a ouvir. Sejam bem-vindos ao programa A Voz do Terceiro Anjo. Este é realmente o programa da Graça Divina. Acho que hoje abordaremos mais outro assunto tão importante para si, o assunto que vai, no entanto, que vai nos libertar realmente da garra de Satanás. Cujo assunto, o nome do assunto, ou do tema que vamos abordar hoje, pega a sua lapiseira, a sua caneta e aponte este assunto. Tema: a confiança. A confiança. Tens em conta do que é a confiança? Já se perguntou o que é a confiança? Realmente nunca tiveste a resposta dessa sua pergunta? Concernente o tema, hoje abordaremos a respeito disso. Temos outra vez um estudo, realmente o nosso obreiro, o Edson, é que vai nos abordar a respeito disso, a respeito do tema, a confiança. Hoje falaremos realmente com o obreiro Edson. Muito boa tarde, querido irmão Edson. Mais outro estudo dentro realmente do nosso programa, estudo bíblico a respeito deste assunto. Boa tarde, querido irmão. Muito boa tarde, nosso querido irmão, e também boa tarde, nossos telespectadores. Nesse momento estamos aqui a abordar mais um assunto, graças a Deus. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui mais uma vez ao programa e compartilhamos assim a mensagem de Deus. A mensagem é boa, não importa de quem vem, mas o mais importante é que mensagem essa pessoa traz. É de quem a mensagem? É de Deus. Então, não vê pelo irmão, mas sim vê pela mensagem que o irmão traz, pelo dono da mensagem. Então, mais uma vez vamos estar aqui abordando o assunto. Muito obrigado mais uma vez por nos confiar e nos ceder mais uma vez aquela confiança de nos convidar mais uma vez. Estamos aqui no programa. Muito obrigado. E também queremos agradecer a Deus mais uma vez dar um fone de vida aqui ao nosso querido, também a mim e a vocês que estamos assistindo. E dormimos ontem e acordamos hoje, porque a graça de Deus e a felicidade ao nosso redor. Muito obrigado. Querido Edson, obreiro, o que realmente nos tem para profundamente falar dessas questões aí, pergunta, resposta à questão do tema que temos aqui em causa, a confiança. É seguro, obreiro Edson, é seguro confiar aos homens? É seguro assim termos confiança, confiarmos 100% aos homens? É seguro confiar aos homens? É seguro confiar aos homens? Ok, concernente essa pergunta, eu vou responder segundo o que a Bíblia diz. Você que está nos acompanhando, pega já aí o teu livro sagrado, a Bíblia, e vai abrir conosco no livro de Jeremias 17, verso 5, e vamos ver o que a palavra do Senhor nos orienta concernente à pergunta que o irmão acabou de formular. Jeremias 17, verso 5 diz o seguinte, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração ao Senhor. Aqui já vemos mais ou menos o que a Bíblia está querendo dizer se concernente à pergunta que o irmão acabou de formular, mas não vou parar por aqui. Eu vou também aqui ver o livro de Salmos 146, versos 1 a 4, diz assim: louvai ao Senhor. Salmo 146, versos 1 até a 4, diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor durante a minha vida, cantarei, louvarei ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito que está dentro dele, que lhe faz viver, o que é o fôlego de vida. E depois o que acontece é que quando esse espírito sai,
e ele torna-se em sua terra. Naquele mesmo dia perece o seu pensamento. Então, aqui a Bíblia está querendo dizer que nós não podemos confiar em homens sobre o qual não há esperança ou a salvação. Aqui o que a Bíblia está querendo dizer é que o homem não salva. O homem não salva, o homem precisa de quem lhe salva. Então, se o irmão precisa de quem lhe salva e eu preciso de quem me salva, então eu não posso confiar 100% ao irmão, ao pastor, ao presbítero, porque ele mesmo próprio precisa também de um salvador, precisa a quem confiar. Então, ambos precisamos confiar em alguém. Esse Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus Cristo, esse que tem o poder de nos salvar. É a Ele que podemos depositar toda a nossa confiança, de que um dos dias haveremos de ser salvos por intermédio da sua graça e por intermédio do sangue derramado sobre a cruz. Então não podemos confiar a nenhum homem, mas sim depositar a nossa confiança em Deus. Obrigado, Edson. Agradecemos pela resposta que nos realmente dermos. Obrigado, Edson. Vamos assim supor, o pastor, ele fala-nos minuticamente, ou seja, fala-nos a respeito de um assunto, e este assunto não tem embasamento bíblico. O pastor fala um assunto, este assunto não tem embasamento bíblico ou realmente um livro sagrado. Como podemos realmente vê-lo? Como podemos realmente vê-lo esse pastor? Como podemos vê-lo esse pastor? Ok. A Bíblia nos diz o seguinte. A Bíblia diz que nós devemos respeitar os nossos líderes, obedecer a nossos líderes, assim como o mandamento diz que respeitar os seus pais e a sua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Não é isso? Ok. Então assim também devemos respeitar os nossos líderes religiosos e devemos obedecer aos nossos líderes religiosos, desde que não nos mandem a fazer algo que vai contra a Bíblia, vai contra os princípios bíblicos. Quando tudo estiver dentro dos parâmetros, você precisa obedecer esse mandamento, que honra teu pai e a tua mãe e honra os líderes da terra, porque são eles que nos conduzem, são eles que são os pastores que controlam o rebanho. Quem são os rebanhos? Somos nós, que somos os liderados, e eles são líderes. Quando estiverem nos parâmetros, você precisa obedecer os teus líderes. Ok. Agora, quando eles estiverem a mandar fazer algo que não está na Bíblia, não está na Bíblia e nem no Espírito de profecia, e o que ele te manda fazer é contra os princípios bíblicos, então vamos àquilo que o Pedro disse: importa obedecer unicamente a Deus do que aos homens. Perfeitamente. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O foco principal, o homem deve unicamente se assegurar na Bíblia. A Bíblia é simplesmente a Bíblia. Padrão. O padrão da fé em Jesus é a Bíblia. Perfeitamente. Se o pastor estiver a dizer algo que não está na Bíblia, então, meu irmão, eu aconselho-te a não seguir, não obedecer. E tudo quanto o pastor estiver a dizer, você vai, depois do sermão ou da pregação, o pastor falou, usou a Bíblia e tudo mais, está lá escrito, mesmo assim você tem que confirmar se o que o pastor falou está mesmo escrito, é verdadeiro ou não. Só assim que você pode confiar na palavra que veio do pastor, que também não é dele, mas sim do Criador. Isso, Velho Edson, isso realmente está a me suscitar perguntas, me suscita outras questões realmente que não está no assunto. Vamos supor, Velho Edson, o querido Velho Edson, fala-nos um pouquinho a respeito da verdade do sábado. Será que o sábado encontra-se na Bíblia? Entre a respeito do sábado e domingo, qual é os dias que estão coordenados na Bíblia? Ok, essa é uma confusão que muitos pastores pregam muita coisa que não está na Bíblia.
Inclusive a guarda do sábado, diz que o sábado já foi abolido, que agora temos que guardar o domingo, um dia próprio de adoração. Mas segundo a Bíblia que nós conhecemos, o único dia que nós podemos guardar, ou seja, em que nós podemos nos preparar para adorar. Nós não podemos adorar o sábado, mas nós temos que adorar nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, no dia do sábado. Porque é o dia que foi abençoado, é o dia que foi santificado. De domingo a sexta, nenhum desses dias foi santificado, segundo a Bíblia. Mas o sábado foi o dia que foi abençoado e foi santificado. E nós, como filhos de Deus, recebemos a bênção de Deus guardando esse mesmo sábado. As bênçãos que Deus colocou no dia de sábado, nós quando observamos esse dia como um dia santo, aquelas bênçãos caem sobre nós. Deixa-nos Você que está nos assistindo, só vai acabar aqui de que está nos assistindo, que tem dúvida sobre o sábado, abre o livro de Êxodo 20, no seu versos 8, e também abre Êxodo 31, ou seja, Êxodo 35, versos 14 em diante, e abre também Ezequiel 20, versos 20, aí você vai ver como é o dia do sábado, a suma importância do dia do sábado. Agradecemos, querido Edson. Você realmente está aí. Deus quer te alcançar, ou seja, Deus quer você, porque o Senhor Jesus Cristo morreu a favor de si, a favor de mim, para que viemos realmente ter conhecimento pleno de toda a verdade. Fique ligado aí. Temos umas perguntas concernentes a esse assunto. A confiança. A confiança. Temos outra pergunta. Edson. Pergunto outra vez, a quem devemos confiar? A quem realmente devemos confiar? Será que essa confiança, a quem devemos então confiar? Dar toda a nossa depositação da nossa confiança, né? Já que a primeira pergunta foi se devemos confiar aos homens ou não. E aí não que vimos que não devemos confiar aos homens, então a quem devemos confiar segundo a pergunta que o nosso irmão acabou de formular. Vamos permanecer no livro de Salmos 146 e também vamos usar o Salmo, vamos usar também o Salmos 40 versos 4. Mas eu vou começar com o Salmo 40 versos 4. Vê o que o Salmo está a dizer. Diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita aos soberbos nem os que se desviam para a mentira, unicamente ao Senhor. Senhor, já não há lá porque pastor, não há porque é Senhor. Quer ser salvo? Então se firme na Bíblia. Quer ser salvo? Confia unicamente ao Senhor. E também aqui o livro de Salmos 146 nos dá mais um suporte, versos 5 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja a esperança está posta no Senhor, seu Deus. Por Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há nele, e que guarda a verdade para sempre. Unicamente ao Senhor. Unicamente ao Senhor. Pastor falou? Sim, falou. Muito obrigado. Porque foi usado por Deus. Mas o que ele falou vai de acordo com a Bíblia? Sim ou não? Então, para teres a certeza que vai de acordo ou não, precisa usar a Bíblia para ver se o pastor falou está certo ou não está certo. Testando. É aquilo que o João disse, testar todos os espíritos. O pastor estava com o espírito verdadeiro, ele deu o satânico. Então precisas confirmar na Bíblia. A única profissão da fé é a Bíblia. O padrão da fé, a certeza de que estamos andando no caminho certo ou errado, é quando estamos sempre ligados com a palavra do Senhor. Uma bússola, alguém realmente está no deserto ou realmente no sítio realmente fechado, não há saída. É preciso, ou seja,
no deserto melhor, pode usar a bússola para se orientar. E se não usar a bússola, o que acontece, obreiro? Ok. Quando nós estamos perdidos, ou seja, estamos num local, vamos assim poder dizer, num deserto, onde nós não sabemos por onde vamos, se é para a direita ou para a esquerda, e nós precisamos usar a bússola. A bússola vai nos guiar se é a direita ou a esquerda. E quando nós então ignoramos a bússola, aí nós nos perdemos. Então, numa simples palavra, o que é a bússola que nós estamos aqui a nos referir? A bússola, né, no mundo, na vida espiritual, significa a Bíblia. A Bíblia é a luz, assim como o salmista foi dizer, lâmpada para iluminar os meus pés, e é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Quem está andando no caminho verdadeiro usa a bússola. E qual é essa bússola? É a Bíblia. Essa é a Bíblia. É o mapa que nos leva até ao Salvador. Ignorando a Bíblia, ignorando esse mapa, nós vamos parecer que estamos indo para o caminho que nos leva para a salvação, mas estamos a caminhar para o caminho que nos leva para a perdição. Porque existem dois caminhos, o estreito e o largo. Qual deles tu trilhas? O largo ou o estreito? Para tu saber se estás a trilhar no caminho largo ou estreito, precisas da bússola, que é a Bíblia. Queridos irmãos, aponte aí, fique ligado no nosso programa. Enalteça unicamente a Bíblia. Sempre que o pastor te diz algo, diz, pastor, onde está escrito? Diga onde está escrito. Somente a Bíblia, só a Escritura, somente a Bíblia. Não interpretações realmente da consciência do pastor, somente a Bíblia. Fique aí ligado. A última pergunta que meu querido obreiro, querido, qual é o fim? Qual é o fim daqueles que confiam a sua salvação aos homens, não a Deus? Vamos realmente saber isso com o obreiro Edson. Qual é o fim, obreiro Edson? Qual é o fim daqueles que confiam a sua salvação aos homens, não a Deus? Qual será o fim destes? Será que é para a vida eterna ou para, no entanto, a perdição eterna? Se ele realmente confere 100% a confiança aos homens, qual será o fim? Muito obrigado, nosso irmão. Gostei da pergunta. Essa pergunta vai abrir a tua forma, a tua compreensão, vai abrir aquilo que é o teu futuro. Está em jogo o futuro da humanidade. Há pessoas que são pastores de Satanás e há pastores de Deus. Conforme o Apocalipse vem dizer que existe igreja de Satanás e igreja de Deus. Se existe igreja de Satanás, também existem pastores que conduzem essa igreja de Satanás, que trabalham oficialmente com Satanás, braço direito de Satanás, que estão a levar o povo de Deus para a perdição. Então a pergunta foi, qual será o fim ou o perigo daqueles que depositam a sua confiança em homens e não unicamente em Deus? Deus já aqui fazer aqui, estamos aqui com o nosso livro Grande Conflito. Esse Grande Conflito é um livro da nossa irmã Ellen White. Ellen White é uma escritora de Deus, uma profetisa de Deus. Ela aqui narra a história do tempo do fim, concernente àqueles que andam no caminho largo e não no caminho estreito, aqueles que confiam nos homens e não unicamente a Deus. Eu estou no capítulo 40 de Grande Conflito. Capítulo 40 de Grande Conflito, o tema é o livramento, e o tema é o dia do Senhor. O que vai acontecer naquele dia quando o Senhor vir buscar todos aqueles que obedeceram a sua lei, que andaram no caminho estreito, que não depositaram a sua confiança a homens, mas sim depositaram a sua confiança a eles. Quando o Senhor vir buscar o remido, aqueles obedientes que depositaram a sua confiança nele, o que vai acontecer com aqueles que não decidiram andar o caminho verdadeiro? Não depositaram a confiança em Deus, mas sim aos homens. O que vai acontecer com eles? Vamos já que logo temos aqui a noção. O tema livramento, capítulo 40, o subtema o dia do Senhor. Acompanha aí a leitura, diz o seguinte: é impossível descrever o horror e o
desespero daqueles que rejeitaram a lei de Deus para ganhar aprovação ao mundo. Ganhar aprovação ao mundo. Deixaram de lado as exigências da lei e ensinaram aos outros a lhes desobedecer. Desobedecer o quê? As leis de Deus, os mandamentos de Deus, o caminho de Deus. A lei que tanto desprezaram, agora os condena. Veem que não tem nenhuma desculpa. Os inimigos da lei de Deus adquirem novas compreensões sobre a verdade e o dever. Tarde demais reconhecem que o sábado é o selo de Deus vivo. Tarde demais vem o solo arenoso sobre o qual edificaram. Estavam lutando contra Deus, mestres religiosos. Muita atenção aqui nessa parte, irmão. Um assunto tão importante. Tão importante. Até. Ok. Agora estou a chegar no ponto mais alto dessa leitura que estás a acabar de ouvir. Diz o seguinte: mestres religiosos conduziam as pessoas à destruição enquanto alegavam guiá-los ao paraíso. Como é grande a responsabilidade daqueles no sagrado ofício, no sagrado trabalho, como são terríveis as consequências da sua infidelidade com Deus. O que está acontecendo nesse exato momento? Muitos mestres religiosos abrem igreja, abrem tantas igrejas, usam o nome do Senhor para fim lucrativo, pregam tantas prosperidades. Se trazeres 500 mil e aqui nos receber, Deus vai te abençoar 2 milhões de moedas. É aquela pregação satânica. Não, se você, quanto mais dás, mais bênção para ti. Não, você tem que fazer, tem que acender fogo. Mas a lei de Deus diz o contrário daquilo que ele está falando. Quer dizer, usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. É aquilo que Apocalipse diz que são igrejas de Satanás. Todo aquele, João veio dizer assim: todo aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. E aqui, conforme nós fizemos a leitura, mestres religiosos conduziam pessoas a esse tipo de caminho, para esse tipo de vida, de prosperidade, de mais bens materiais, não se importando com aquilo que é a importância da lei de Deus. E aqui está a descrever o terrível horror do final desse mistério. Que agora eles veem que estão completamente perdidos porque confiaram em homens, porque não consultaram a Deus, porque não consultaram a palavra de Deus, porque eles viram que se manteram, como posso dizer, se limitavam em ouvir simplesmente do pastor, simplesmente do ancião. E o ancião alegava a conduzi-las na salvação. E eles confiaram que o nosso pastor, o nosso padre, o nosso ancião está nos levando no caminho certo e se limitaram simplesmente ali. E não avançaram mais além em confirmar se o que o pastor está a dizer, se o caminho que o pastor está a nos levar é mesmo o caminho que nos leva à salvação ou o caminho que nos leva à perdição. E ele aqui descreve o horror de quando eles darem conta que afinal nós estávamos num barco furado e agora estamos no meio do mar e estamos afundando e vamos morrer eternamente. Essa aqui é o episódio, os últimos acontecimentos. É o destino daqueles todos que não confiaram no Senhor, não confiaram na palavra do Senhor, foram preguiçosos em ler a palavra de Deus, em consultar a palavra de Deus, porque até a própria palavra do Senhor diz que examinai a minha sagrada escritura, porque cuidaste nela a vida eterna. Não é cuidaste no pastor,
no ancião a vida eterna. É cuidar ter nela. Nela quem? A Bíblia. Porque é ela quem te leva até Cristo. A Bíblia, ou a palavra do Senhor, ou a lei, não salva, mas nos condena. Mas porque é ela que nos leva para o Salvador. O papel da palavra do Senhor não é salvar. O papel da lei do Senhor não é salvar. O papel da lei do Senhor é nos conduzir até ao Salvador. Então, se você quer adquirir a salvação, precisas ir até ao Salvador. O manual de instrução. O manual de instrução é tipo o código de estrada. Se você é um condutor e não passou para uma escola para adquirir instruções de código de estrada, você vai andar no sentido contrário. Isso realmente é contra a lei. E isso é uma contra-lei. Isso é contra-lei porque quando você está a fazer sentido ao contrário, já é uma infração. É crime. É crime. Então, quando você também no mundo espiritual está a andar sem o manual de instrução, que é a Bíblia, você está a andar contramão e está a cometer uma infração. E isso vai te levar para a perdição. Porque os teus líderes religiosos, os teus profetas que te profetizam, falsos profetas. E depois vamos falar também aqui um pouquinho de falsos. Eu gostaria de que o irmão me convidasse também um dia para nós descrever os falsos profetas. Né? Você confiou nele. Entenderam? Falsas afirmações e falsas profecias. E você confiou, caiu todinho na sua confiança deles. E você agora vai pertencer a esse grupo que vai ter esse horror quando dar conta que afinal estamos no balco furado, que afinal estamos contra Deus, no princípio sempre estivemos contra Deus. E o fim para ti é a perdição e a morte eterna. Mas nem eu e nem o irmão que está aqui quero que o irmão pertença a esse grupo. Por essa razão, daqui em diante, passa a consultar a Bíblia e tudo que o pastor estiver a te dizer, ou qualquer um pregador estiver a dizer, faça a questão de consultar na Bíblia. Antes de crer naquilo que as pessoas estão a te dizer, primeiro consulta se o que ele está a dizer é o correto ou o errado. Te edifica ou te condena. Mais ou menos isso. Prezados irmãos, nós ouvimos a verdade, novas verdades, vindo de Deus. Realmente, escrito está, mostra isso, diz que de alguma forma Deus nunca fará algo sem ter a revelar os seus segredos, aos seus profetas. Não que profeta falso, não, profeta verdadeiro. Mas antes de tudo, temos muitos assuntos aqui a abordar. Obrigado, Edson. Eu ouvi realmente de algo importantíssimo. O falso profeta. Falso profeta, como realmente podemos entender falso profeta? Falso profeta, aqui, posso ser falso profeta, se não cumprindo aqueles parâmetros de tudo quanto realmente Deus escrevera, posso ser realmente falso profeta, Sim, não? Sim. O falso profeta é identificado como, eu, por exemplo, se for um escritor, escreve manuais que dão sustento à Bíblia, que consegue um leitor a compreender melhor a Bíblia. Se o meu escrito não estiver de acordo com a Bíblia, logo sou identificado como um falso profeta. A minha pregação, se não estiver de acordo com a Bíblia, logo sou identificado como um falso profeta. Tudo o que as pessoas fazem para ensinar, para edificar a fé de alguém, não estando de acordo com a Bíblia, é identificado como um falso profeta. Se esse indivíduo não guarda a lei, os 10 mandamentos, não enaltece a Bíblia no seu todo, aquele falso profeta. Como podemos realmente puxar, no entanto, jogo de cera, para nos livrar disso, unicamente é a Bíblia. Unicamente a Bíblia, para nos livrar deste labirinto. Unicamente a Bíblia. Querido Edson, agradecemos por nos ter aceito o convite que fizemos ao querido Edson, apesar que o programa
a voz do terceiro anjo realmente está aberto para todos aqueles que querem a salvação e querem aderir à nova verdade. Realmente deixaremos aí na tela os contatos para entrar, no entanto, em contato conosco acerca de outras informações e a respeito do assunto que aqui abordamos e outros assuntos que querido aí quero saber. Com realmente nosso querido obreiro Edson, seja aí bem-vindo a esse programa. Você realmente entrou agora, estás prestes, no entanto, a se enquadrar na totalidade, seja bem-vindo. Agradecemos em peito por tudo realmente que se tem feito, pela coragem. Mais aprender, vamos aprender outras coisas diferentes a isto. Eu gostaria de vender também já aqui, aproveitar enquanto estamos aqui nas câmeras, a vender também já no peixe. Você que ouviu algo que te deixou em dúvida, para não ficares com essa dúvida, podes ligar para nós nesse contato 923 90, ou seja, 926 90 55 39. Ligas para esse contato e nós vamos gravar conteúdos concernente às tuas dúvidas para lhe fazer compreender melhor. Estamos juntos, fique ligado. Da próxima vamos trazer mais conteúdo para ti. Muito obrigado, são minhas considerações. Confie na Bíblia e não aos homens. Muito obrigado. Confie unicamente na Bíblia a Deus, não aos seres humanos. Fique ligado. Deus te abençoe.